Boa tarde, espero que todos estejam bem. Vamos iniciar mais uma videoaula. Hoje a gente vai falar sobre notação científica, né? Hoje eu vou ter só, porque o Marcelo e o Damasceno viajaram, mas espero que vocês gostem da aula, né? Então, vamos partilhar aqui o nosso slide. E vamos começar nossa aula. Então, eu fiz um breve histórico aqui sobre como tudo começou, né? Sobre o contador de areia. Um relatozinho sobre a história de Arquimedes, né? A primeira tentativa foi quem que tentou a primeira vez representar números extensos foi o matemático e filósofo Arquimedes, né? E escrito em sua obra, O Contador de Areia, no século III a.C. Ele desenvolveu um método de representação numérica para estimar quantos grãos de areia existiam no universo. O número estimado foi 1 vezes 10 elevado a 63 gramas. Então, a partir daí, foi com Arquimedes que surgiu, a notação científica. A notação científica é uma forma concisa de representar números, em especial muito grandes ou pequenos. É baseada no uso da potência de base 10. Notação científica. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Ok. A notação científica é o modo como ficou conhecida a técnica de escrever números reais muito pequenos ou muito grandes por meio do uso da potência de base 10, né, como eu falei anteriormente. A forma de notação científica assume, portanto, dessa forma, A vezes 10 elevado a N. Então, essa é a forma científica de usar a potência de base 10. Nessa disposição, A é chamado de matiça, que é essa parte aqui, o coeficiente. N é chamado de expoente, ou ordem da grandeza, que você já conhece, que é um expoente. Assim, são exemplos de números reais e suas respectivas notações científicas. Coloquei alguns exemplos aqui para vocês, já para vocês irem se identificando. Então, nós temos 3 vezes 10 elevado a menos 4, né? Nós temos uma notação científica aqui. Então, como chegou a esse número? Nós temos esse número aqui, 0,003, que virou uma potência de base 10. Como foi que aconteceu isso? Sempre que a gente vai transformar um número em potência de base 10, nós colocamos a vírgula no primeiro número. Esse primeiro número é chamado de matiça, o coeficiente, né, esse número A aqui, e contamos quantas casas tem antes da vírgula. 3, 1, 2, 3, 4. Então, vai ser 3 vezes 10 elevado a menos 4. Professora, por que menos 4? Por que o expoente é negativo? Porque quando nós contamos a casa para a esquerda, o expoente vai ser negativo. Vamos ver outro caso. Vamos colocar a vírgula aqui, que nós colocamos a vírgula no primeiro número, né? Então, vai ser 1,4 vezes 10 elevado a menos 7. Agora, nós colocamos 1,4 vezes 10. Vamos contar quanta casa tem depois da vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vai ser 1,4 vezes 10 elevado a 7. Ao expoente 7. Por que 7 é positivo? Porque nós contamos após a vírgula para a direita. Quando contamos para a direita, o expoente é positivo. Quando contamos para a esquerda, o expoente é negativo. Outro caso, nós temos aqui 0,00023, nós vamos colocar a vírgula aqui, que é o primeiro número. Aí você me pergunta, por que não aqui, professora? Porque aqui seria 23, e 23 é maior do que 10. E nós só podemos colocar entre 1 e 10 os 9, alguma coisa, né? Como eu já falei antes. Então, a vírgula é colocada aqui e nós contamos a partir daqui. 2, quantas casas, né? 1, 2, 3, 4. Então, vai ser 2,3 vezes 10 elevado a menos 4. Aqui tem um menos 4. 2, né?
vírgula 3, que foi onde eu coloquei a vírgula, vezes 10 elevado a menos 4. É ruim escrever com o mouse. Outro exemplo, a vírgula nós colocamos depois do primeiro número, algarismo. O primeiro algarismo é 4. Então, nós ficamos com 4. Vou repetir aqui para vocês entenderem. Vírgula 4 vezes 10, que nós estamos fazendo em notação científica. Agora, vamos contar quantas casas tem, que vai ser o expoente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós temos 6 casas à direita. Por isso que o expoente é positivo. Se fosse à esquerda, o expoente seria negativo. Então, aqui, escrevendo a notação científica, eu já expliquei a vocês antes, né? O número é escrito da seguinte forma: A vezes 10 elevado a B, onde A é o coeficiente, o matiça, o B, o expoente, que representa a ordem da grandeza. Isso aqui você já conhece, que é a forma da notação científica que nós colocamos o número, os números. Para transformar um número em notação científica, é necessário entender o que são potências de base 10. Da definição de potência de base 10, temos que, aqui você já tem algum conhecimento, né? 10 elevado a zero é igual a 1, porque toda potência de base de expoente zero é igual a 1. 10 elevado a 1 é igual a 10, porque toda potência de expoente 1 é igual à própria base, é igual ao próprio número. 10 elevado ao quadrado é 10 vezes 10, que é igual a 100, né? O expoente diz quantas vezes a base deve ser multiplicada. E assim sucessivamente. Observe que na medida em que o expoente aumenta, também aumenta a quantidade de zero da resposta. Veja também que o número que está no expoente é a quantidade de zero que temos à direita. Isso é equivalente a dizer que é a quantidade de casas decimais andadas, que tem um 10 a mais. Para a direita é igual ao expoente da potência. Por exemplo, 10 elevado a 10 é igual a gente coloca a vírgula aqui e contamos quantas casas tem depois da vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, vai ser 10 elevado a 10 positivo. Por quê? Porque nós contamos para a direita. Como encontrar a matriz ou coeficiente? A matriz, como eu já expliquei, o coeficiente, é obtida a posicionar a vírgula à direita do primeiro algarismo significativo do número. Esse posicionamento se dá esse reposicionamento da vírgula deve ser feito a partir da divisão e multiplicação por potência de base 10. Em um exemplo aqui, na forma de notação científica, a matriz do número 0,45 é 4,5. Por quê? Porque o 4 é o primeiro número, é o primeiro algarismo significativo, né? Depois do zero. Então, fica 4,5. Isso acontece que o primeiro algarismo significativo é 4. A matriz de 3, 2, 5, 65, 65 vai ser, a vírgula vai ficar aqui, fica 3,256, 565. Pois o primeiro algarismo significativo é o 3, sempre lembrar disso. A vírgula é colocada sempre depois do primeiro algarismo significativo. Né? Aí, por fim, nós temos essa matriz aqui, que é 0,0,3, que é 3. Isso acontece porque 3,0 é igual a 3. Outro caso que devemos analisar é quando o expoente é um número negativo. Isso eu já expliquei anteriormente. Dei outra reforçada aqui para vocês entenderem, mas vou explicar esse primeiro caso aqui. Né? Nós temos 0,00045, que é igual a 4,5 vezes 10 elevado a menos 4. Por quê? Porque nós colocamos a vírgula aqui, é o primeiro número em evidência, né? Depois do zero é o 4. E contamos as casas para a esquerda. Então, 1, 2, 3, 4. Então, vai ser 4,5 vezes 10 elevado a menos 4. Por que menos 4? É negativo porque nós contamos a casa à esquerda. Tem outros exemplos aqui para vocês estudarem. Fiz outros exemplos para reforçar ainda mais e vocês praticarem mais. Sempre escreva no caderno esses exemplos para vocês não esquecerem. Escreva 0,26 na forma de notação científica. A matriz é 2,3. Por quê? Porque o
primeiro número algarismo em evidência depois do zero é o 3. Então, nós colocamos a vírgula do primeiro algarismo significativo. Para isso, a vírgula deve ser deslocada uma casa à direita. Nesse caso, quantas casas nós temos antes da vírgula? Apenas uma. Então, a grandeza vai ser menos 1, né? Que é o expoente. Então, vai ser 2,3 vezes 10 elevado a menos 1. Se nós tivéssemos duas casas, seria menos 2, porque nós contamos para a esquerda. Nós colocamos a vírgula aqui e contamos para a esquerda. Escreva na forma de notação científica. Então, a matriz vai ser quanto? O 4, né? Que é o primeiro algarismo significativo, que é o primeiro algarismo que temos. Então, nós contamos quantas casas tem depois da vírgula, que vai ser 4,28 vezes 10. Agora, vamos contar quantas casas tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 positivo. Por que positivo? Porque nós contamos para a direita após a vírgula. Aqui tem 9, mas é 8. Tá? Desculpa aí. Às vezes a gente erra mal digitar. Nós temos exemplos feitos aqui para vocês notarem no caderno e refazer. Vocês notam só o número para depois transformar em potência de base 10. Aí vocês têm um gabarito e conferem. Eu fiz mais um exemplo aqui, mas 5 exemplos para reforçar o conhecimento de vocês. Aqui nós temos 750 mil. Então, qual é o primeiro número em evidência? Primeiro algarismo é o 7, né? Então, nós vamos fazer 7,5 vezes 10 elevado a quanto? Nós vamos contar quantas casas tem após a vírgula. 1, 2, 3, 4.